Senhores deputados, muito bom dia. Quero também cumprimentar todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. E também, igualmente, cumprimentar a todas as senhoras e senhores que fazem presente nesta reunião. Havendo quórum regimental, damos início, então, a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo com queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia, maneira como se encontra aprovado. Recebo ofício da eminente deputada Luciane Carminati, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a participação no primeiro simpósio catarinense sobre trabalho, ambiente e saúde, na Universidade Federal de Santa Catarina. Pela hora de chegada, para relatar os projetos em poder de cada um de Vossa Excelência, eu passo a palavra ao eminente deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus pares. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Tenho parecer ao projeto de lei número 0058.8 de 2019, que altera a Lei 16.73, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, no que tange a prestação das contas de entidades declaradas de utilidade pública. De autoria do eminente deputado Coronel Mocelin. A medida visa otimizar processos relacionados à manutenção do título de utilidade pública estadual às entidades privadas que desenvolvam atividades do interesse coletivo, diminuindo o emprego de recursos financeiros, de pessoal e de material, especialmente de papel, que sem objetivo das partes sejam prejudicados. Por meio da revogação do artigo 5º e 6º da citada lei, busca-se desobrigar a entidade declarada de utilidade pública estadual a prestar contas anualmente com o propósito de manutenção de tal título. Por outra via, observa ainda que a nova redação proposta no artigo 8º condiciona a anual manutenção do título à apresentação de certidão atualizada expedida por esta Casa, mediante requerimento, desde que acompanhado dos mesmos documentos exigidos pela legislação vigente, nos dispositivos que ora se pretende revogar. O presente PL não impactará as peças orçamentárias vigentes, visto que a certificação de utilidade pública estadual não é requisito para o recebimento de benefícios e ou subvenções públicas, nem para o efeito de parcerias entre as organizações da sociedade civil e ao Estado. Ante o exposto no tocante aos aspectos atinentes à apreciação deste colegiado, voto no âmbito da comissão, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 0058 e sua aprovação nessa Comissão de Finanças, por entendê-la compatível com o PPA e a LDO, bem como orçamentária e financeiramente adequada à LOA vigente. Reserva a análise do mérito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Senhores deputados, pela aprovação, parecer e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0050.8/2019, de origem do eminente deputado Coronel Mocelin. Em discussão, deputado Milton Lopes, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham. Só para um projeto simples, deputado Sargento Lima, mas importante para desburocratizar um pouco o sistema catarinense, né? Então, parabenizar o Coronel Mocelin e a vossa sensibilidade de conduzir o voto pela aprovação e já declarar o meu voto pela aprovação. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia, mas como se encontra aprovado. Mais algum projeto, deputado Sargento Lima? Devolução, voto vista. O voto visto, projeto de lei número 0042 de 2017. Esse projeto ele cuida de autoria da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que visa, em suma, equiparar o auxílio alimentação concedido aos integrantes do Corpo de Bombeiro de Nativos da Segurança Pública, o nosso CETISP, né, e que estejam prestados serviço à DPE de Santa Catarina, ao concedido aos membros servidores da instituição e adequar a lei número 17.006, de 7 de outubro de 2016, que concede o auxílio alimentação no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Bom,
Com fruto no artigo 140, solicitei vista aos autos. Foram feitas algumas diligências, senhor presidente e colegas. E evidenciou-se a compatibilidade, né, do diminuto aumento de despesa, o qual será compensado pela própria dotação anual da DPE, oriunda de recursos do Tesouro. Essa diminuta, eu digo que no demonstrativo mais recente das folhas 60, que o impacto financeiro para este ano seria de R$ 93.800, enquanto que para o exercício subsequente seria de R$ 206.360, que representam respectiva 11,11% e 0,23% do orçamento para 2019, no valor de 88,3 milhões. E no que tange a alegação de contingenciamento pela DPE e do potencial multiplicador da despesa para os membros do CETISP e outros órgãos, entende-se que os argumentos são insustentáveis, uma vez que o auxílio alimentação pleiteado pela propositura em análise já é direito adquirido aos mesmos, conforme dispõe no artigo 10 e 17 da Lei Complementar número 380, que reza da seguinte forma: o artigo 10, os integrantes do corpo temporário de inativos da segurança pública designados terão direito à alimentação, quanto for ao caso, e a percepção do auxílio alimentação nos mesmos padrões pagos aos integrantes ativos dos órgãos beneficiários do serviço. As despesas decorrentes, lá no 17, as despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de cada poder e entidade ao órgão beneficiado pela prestação de serviço. Ainda a legalidade do pagamento dos integrantes CETISP de auxílio alimentação no mesmo valor dos membros, como eu falei anteriormente ali, que foram levantados vários dados, foi corroborada pela CCJ deste poder, enquanto no exame da matéria, pelo CEF em sua primeira manifestação por meio de ofício, pelo CEA, primeiramente pelo parecer número 172 e posteriormente pelo parecer número 614, pela Polícia Civil, que manifestou favorável ao pagamento, entendendo, contudo, necessária a lei complementar, que mais tarde vou me referir a ela ali, que é a 380, pela Polícia Militar, a qual não verifica a óbice e a aprovação da proposição, a não ser pelo desconforto interno a corporis. Até posso consultar isso aí mais tarde para poder ver do que se trata isso, pelo Corpo de Bombeiros Militar, que se manifestou pelo alinhamento de propositura às previsões. O que eu citei anteriormente não é por falta de entendimento, mas por falta de realmente não ver o porquê há um desconforto nisso aí na folha 38. Pelo Corpo de Bombeiros Militar, que se manifestou pelo alinhamento à propositura às previsões legais em vigor, sendo para ser favorável à sua tramitação. Também já teve uma decisão de cobrança de auxílio alimentação em face ao Estado de Santa Catarina, que acabou a Defensoria Pública Estadual vindo a receber um valor mensal de 264 a título de auxílio alimentação, tá? Foi acionado esse procedimento no Juizado Especial Civil número 5.362, que inclusive a decisão do juiz foi a seguinte: diante do exposto, nos termos do artigo 480, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno o réu a conceder o alto valor auxílio alimentação no mesmo padrão pago. Isso foi apenas um funcionário do CETISP ali que acionou a justiça e conseguiu lograr êxito em relação ali a ver alicerce para o pedido dele, tá? Ainda com correção monetária e poupança, tá? Ante o exposto, tenho total convicção que a percepção do auxílio alimentação pelos integrantes do CETISP, no mesmo patamar dos servidores do DPE, é lícita e obrigatória. Por conseguinte, a não equiparação dos ambos acarretará em maiores prejuízos ao Estado, sob forma de correção monetária e juros e mora. Por derradeiro, proponho a emenda modificativa número 4, depois eu vou ler ela ali, nos moldes da redação sugerida pela Defensoria Pública, que tem o condão de alterar o início da vigência da norma almejada para o exercício.
Ante o exposto e divergindo, mas com muito respeito ali ao relator designado do voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, no sentido da admissibilidade da continuidade da tramitação processual e pela aprovação do projeto de lei 0042 com emenda modificativa que ora apresenta. A emenda modificativa trata lá de que a lei passa a ter vigor na seguinte redação. O artigo 1 desta lei produzirá efeitos financeiros a partir do dia 1º de agosto de 2019. Então, eu voto pela aprovação. Senhores deputados, projeto de lei número 0042.0/2017, de autoria da Defensoria Pública de Santa Catarina, que dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e aos integrantes do Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública que estejam prestando serviço à instituição. No âmbito interno desta comissão, o eminente deputado Márcio Machado emitiu seu relatório e voto pela rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vistas dos senhores deputados Sargento Lima e Marcos Vieira. O deputado Sargento Lima emite o seu relatório de voto vista ao presente projeto, discordando do eminente deputado Márcio Machado, e emite seu voto vista pela aprovação com a emenda modificativa, que a hora pensa, conforme relatado por Sua Excelência. A emenda diz respeito somente quanto à produção dos efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2019. Também tem o voto vista da matéria. E meu vai ser bem rápido. Vou na mesma linha do eminente deputado o Sargento Lima e com a permissão do deputado Márcio Machado para discordar de Sua Excelência do seu relatório e voto. Até porque, no meu entendimento, quanto ao corpo temporário, é desnecessário um projeto de lei para a concessão do auxílio alimentação e inclusive sua majoração, até porque a Lei Complementar 380, de 3 de maio de 2007, ela dispõe sobre o Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. E no seu artigo 7º, não citado pelo deputado Sargento Lima, diz a lei que o servidor ou militar estadual inativo designado nos termos da presente lei não sofrerá alteração em sua situação jurídico-funcional e durante a designação fará jus. Inciso 1º, retribuição financeira. Inciso 2º, uniforme e equipamentos, quando for o caso. Inciso 3º, alimentação. Inciso 4º, diárias e transporte, quando em deslocamento em face da realização de tarefas fora da sede. E o 5º, férias. Já o seu artigo 10º da Lei Complementar 380 diz que os integrantes do Corpo Temporário de Inativos de Segurança Pública designados terão direito à alimentação, quando for o caso, e à percepção, auxílio alimentação, nos mesmos padrões pagos aos integrantes ativos do órgão beneficiário do serviço. Então, deputado Márcio Machado, peço vênia a Vossa Excelência para discordar do seu parecer e voto, né, e também emitir o meu relatório e voto pela aprovação da matéria no âmbito interno, até porque, também verificando toda a documentação constada, né, a Defensoria Pública atendeu, ou está atendendo a lei de responsabilidade fiscal com a documentação acostada ao presente projeto. Quero aqui, antes de colocar em discussão o relatório de Vossa Excelência, que tem precedência, né, quero aqui já propor ao eminente deputado Sargento Lima, já que os dois votos vistos são pelo encaminhamento de aprovação, né, que nós possamos deixar para discutir e votar semana que vem, juntando os dois votos vistos, o meu e o seu. Havendo concordância de Vossa Excelência, havendo concordância também, depois na semana que vem, tem precedência o relatório e voto de Vossa Excelência. Tem precedência. Perfeito? Se Vossa Excelência quiser discutir hoje, não há problema nenhum. Discutimos e votamos. Prefere o deputado Márcio Machado discutir e votar. Se for aprovado o relatório do deputado Márcio Machado, fica prejudicado os dois votos vistos. Se for rejeitado, na semana que vem nós vamos fazer a leitura dos dois votos vistos de forma única. Só questão deputado, de ordem. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Eu gostaria de, só para clarear, primeiramente, bom dia, né? Presidente, os nobres colegas, deputados, públicos presentes. Só gostaria de, antes dos deputados votarem, de ler novamente o meu relatório, porque, na realidade, há um equívoco. Eles já recebem auxílio alimentação. O que está acontecendo é a majoração.
né? Então, só gostaria de colocar alguns pontos importantes que a Fazenda nos apresentou e também dentro desse relatório, e discordando de Vossas Excelências com a data máxima vênia, mas eu mantenho o meu parecer, mas eu preciso só clarear os nobres deputados para que tenham mais propriedade na hora do voto. Obrigado. Evidentemente, deputado Márcio Machado, que é majoração, não é? Eu também não falei que é a instituição do Vale Alimentação. É que o artigo 10 diz, na parte infine, que o auxílio alimentação será pago nos mesmos padrões pagos aos integrantes ativos do órgão beneficiário do serviço. Ou seja, não era nem necessário a remessa do projeto de lei para majorar. Ou seja, nos mesmos padrões de que lá é pago o auxílio alimentação. Mas vou passar a Vossa Excelência o projeto de lei para que Vossa Excelência pode fazer o relatório. Primeiramente, nobres deputados, é importante esclarecer que o valor é equiparado já. Este agora já é equiparado de 281, salvo engano. Já é equiparado os inativos com os ativos. O que a Defensoria Pública está solicitando é a majoração para R$ 800, no qual nós entendemos que pode ocorrer um efeito cascata de ações dos ativos, também buscando a isonomia e igualdade, uma vez que está garantido nas cartas magnas, esses valores. Só para a gente poder recordar, teve um aumento de despesa da Defensoria Pública em 44,4% de um orçamento de milhões. Nós recebemos aqui o parecer aqui da Secretaria da Fazenda. O impacto financeiro neste ano será de 93 mil, no ano que vem será de mais de 206 mil reais. Importante ressaltar também, torna imprescindível a apresentação de medidas compensatórias em caso do aumento de despesa, a fim de assegurar o equilíbrio financeiro. E aqui tem todo um embasamento teórico, senhor presidente, que demonstra realmente que não há necessidade neste momento, uma vez que o Estado passa por uma crise financeira gigantesca e que vai ocorrer essas ações dos outros policiais também buscando a igualdade desses R$ 800. Importante ressaltar que a consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda aponta que a Defensoria Pública é um dos órgãos do Estado que precisa reduzir suas despesas. Ressalta-se, reduzir suas despesas e não aumentá-las, vez que as despesas desse órgão já superaram o seu próprio teto. Então, fica aos nobres deputados o voto. Eu mantenho o meu parecer pelo estudo que foi feito e pela majoração, porque eu acredito que nesse momento é justo, eu acredito que seja justo, mas nesse momento, pela crise econômica do Estado, eu mantenho o meu voto, pela rejeição do projeto. Vale ressaltar, se já é lei, não precisa dessa lei. Então, só cumprir a lei. Então, não há necessidade de ter outra lei. Por isso, rejeita-se dentro do meu parecer. Obrigado. Senhores deputados, eu vou me permitir, deputado Márcio Machado, fazer mais um comentário acerca das despesas da Defensoria Pública. É claro que hoje a Defensoria Pública tem uma despesa relativamente elevada. Não excesso de despesa necessária. Por quê? Porque nos últimos 2 anos, praticamente se dobrou a quantidade de defensores públicos de Santa Catarina. Evidentemente, se tem, no ano de 2017, 20 defensores públicos e vai para 2019 com 40, evidentemente que dobra, evidente. Agora, infelizmente ainda, nós temos dezenas de comarcas em Santa Catarina que não têm defensor público, o que é necessário. Há necessidade. Então, talvez o parecer da Secretaria da Fazenda não foi esclarecedor nesse sentido, né? Da mesma forma como foi feito concurso de servidores de caráter de provimento efetivo, é também necessário, né? Eu quero crer que dentro daquilo que a legislação permite para custeio da Defensoria Pública, tudo esteja dentro de acordo com o que determina a lei. Agora, em termos de pagamento de servidor, defensor público e defensor efetivo, é em razão de concursos públicos realizados. E, aliás, precisa mais, com certeza absoluta. Mas, senhores deputados... Presidente, só por questão de com certeza, esclarecimento, com a palavra.
No ano passado, para os nobres deputados entenderem, não teve um aumento necessariamente de aumento de servidores, mas assim aumento de salário. De 7 a 10 mil passou para 22 mil. Por isso, 44,4% do orçamento. Eu acompanhei esse debate pela internet e teve um aumento salarial dos defensores públicos. De 7 a 10 para 22 mil. Então, só para a gente poder ter esse posicionamento também. Obrigado. Senhores deputados. Deputado Milton Mobles, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu também não ofereci voto vista, mas estudei um pouco a matéria. E aqui é uma questão de legalidade. O sargento Lima colocou no seu voto o detalhe já de decisão julgada, né, de servidor que entrou na justiça e teve que equiparar. Isso vai acontecer em cascata, por isso que a defensoria ela tem que normatizar isso. E o auxílio alimentação dos policiais da ativa não é 200 e pouco, e sim 800 e pouco, por isso que tem que, inclusive aqui na casa é 1.600. Né? Então, é uma questão de legalidade para que a defensoria pública que trata de assuntos de legalidade não fique aí à mercê de ações trabalhistas que vão todos ganhar. Né? Então, é uma questão de Estado isso. Né? E por isso, com a permissão do deputado Márcio de Souza, eu acompanho o voto dos relatores Sargento Lima e Marcos Vieira. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, presidente, deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, eu quero aqui fazer minha manifestação em apoio ao excelente e corajoso parecer do deputado Márcio. O deputado Márcio honrou a função precípua de um Congresso e de um parlamentar. A função originária, na verdade, de um parlamentar, Márcio, é justamente ser o defensor da população no que tange ao seu bolso, no que tange ao limite, ao alcance do que o Poder Executivo pode avançar no seu bolso. Em 1215, quando foi promulgada a Carta Magna e se instaurou o primeiro Conselho dos Barões, que seria ser o parlamento originário daquela nação da Grã-Bretanha, um dos 63 artigos era justamente, e talvez o principal, era que o rei não aumentaria nunca despesas sem passar por aquele conselho. Os barões falaram, chega, deu de aumentar despesas sem nós aqui aprovarmos. Nós não queremos mais que aumente o tamanho dos impostos, o tamanho do peso na população. Essa é a função originária do parlamento. Nós aqui estamos, com o seu parecer, honra com essa função originária. Nós temos que fazer uma distinção muito clara aqui entre despesa necessária e despesa possível. Despesa necessária não é a despesa possível. Despesa possível é o que a população consegue pagar. Despesa necessária é uma que estamos nos vendo que vai pagar mais. É a população que tá aí que vai ter que botar a mão no bolso. Se nós aumentarmos a despesa com a defensoria, você que está em casa está pagando, vai botar a mão no bolso. Não tem mistério, você vai pagar mais impostos, o seu ICMS vai pagar isso, o que você paga no produto vai pagar isso. Não tem mistério. Se nós aqui aprovarmos aumento de despesa, estamos mandando um boleto para quem está em casa agora nos ouvindo. Quem está em casa vai pagar esse aumento que, aliás, tende, e eu concordo com o risco apontado pelo próprio parecer, que esse RIC pode ser em cascata, pode ensejar diversas ações para equiparação, por exemplo. E, convenhamos, aumentou em 44% em um ano, e foi em salários. Não foi em aumento de... poderiam ter aumentado o número de defensores, etc., mas não foi nisso. E quem que está pagando esse 44%? É a população que está em casa. Estamos mandando um boleto. Como aqui a gente pode, de forma insensível, continuar mandando essa conta para quem está em casa? O problema é que quem está em casa geralmente não se manifesta, não tem voz aqui. Eu acho que o parecer do deputado foi justamente no sentido de dar voz a essa população que vai botar a mão no bolso e pagar. Porque são eles que vão pagar essa conta toda. Então eu dou meus parabéns por honrar essa função originária do nosso parlamento e por ter se colocado dessa forma. O Estado passa por um momento de calamidade. Santa Catarina, entre os estados que tem nota C, é o único que deve mais do que o seu PIB.
É o único. Nós estamos numa situação calamitosa. E isso tem que ser muito bem visto, porque na hora da gente pensar políticas públicas e leis, talvez seja na hora da gente ser um pouco disruptivo. Não é como se o dinheiro estivesse ali e a gente pudesse só criar uma lei e vamos aumentar aqui o valor do Vale Alimentação. Não é isso. Isso não é realidade. Esse dinheiro não está à disposição apenas para nós aumentarmos. Se nós aumentarmos, a população vai botar a mão no bolso. Não tem mistério. Então, a gente tem que entender a situação realmente do nosso Estado. Estamos numa situação pré-falimentar no nosso Estado e a gente tem que começar a entender o que é possível e não necessariamente o que é necessário e quais são as escolhas morais. Eu voto com o senhor deputado e parabenizo por esse parecer em defesa do bolso do cidadão que está cansado de pagar impostos. Senhores deputados. Deputado Milton Alves, ainda com a palavra, para encerrar a discussão. Eu só para a gente esclarecer em seguida, deputado a explicação do deputado Bruno, ela vem de encontro a tudo que nós sonhamos. Mas isso aqui é uma casa de leis. Nós não podemos ir contra a lei. Existe uma lei aqui no Estado que regulamenta a questão do Vale Alimentação. O que nós estamos, se nós aprovarmos o parecer do deputado Márcio, nós vamos deixar a entidade sem a retaguarda legal e todos os servidores que entrarem na justiça, ela vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Já tem decisão julgada nisso. Então, nós estamos aqui simplesmente defendendo leis. Existe a lei, a lei 380 aqui, ela fala bem sobre isso. Então, não está aqui se aumentando, concordando em aumentar a Vale Alimentação, porque é bonito, porque, inclusive, é inadequado. Mas a equivalência que diz ali na lei do servidor inativo, que é o caso do CETISP, com o que está na ativa, ela tem que ser cumprida, senão ele entra na justiça e ganha. Então, nós teríamos que mudar a lei e baixar o auxílio alimentação de todos esses servidores da ativa. Senão, nós estamos infringindo um aspecto legal. É isso que eu entendi nesse projeto e por isso que eu voto não para majorar, e sim para cumprir lei, para não deixar que o próprio Estado fique refém de ações trabalhistas desnecessárias. Deputado José Milton Schaeffer, com a palavra. Deputado Marcos, senhores deputados, acho que esse é um bom debate, né? Acho que traz fatos novos. O Sargento Lima fez um voto bastante consubstanciado. O deputado Marcos também, né, fez um voto que tem uma lógica também, e todos os debates aqui têm colocado nessa questão. Nós temos, na verdade, nós vivemos num país que a nossa legislação traz uma insegurança, deputado Fernando, uma insegurança jurídica que custa muito caro. A nossa justiça custa muito cara, né, e entrega uma insegurança para a sociedade, mesmo o cidadão numa situação como essa, querendo cumprir a lei, mesmo querendo cumprir, a gente ainda corre risco de estar desobedecendo alguma coisa. A minha reflexão, para ser um pouquinho diferente, é nessa linha, Sargento Lima, né? Nós temos equiparação sempre para cima, né? Nós criamos aqui um dia um auxílio combustível de R$ 2.500. 6 meses depois estava em 6 mil. Estão debatendo agora com a maior dificuldade do mundo. As equiparações é sempre para cima no serviço público, né? E às vezes tem servidores públicos que até merecem e acabam não sendo atingidos. E a nossa legislação nos causa dificuldade, sabe, Bruno? Se não votar, nós podemos gerar ações trabalhistas. Se votarmos, também eu entendo que podemos gerar ações trabalhistas. Então, que lei é essa, gente? Né? O que nós estamos fazendo? E aí a justiça às vezes interpreta a mesma ação de forma diferente e isso causa uma insegurança, mas sempre causando despesa para o poder público. Nós ainda temos essa cultura no Brasil, né? Sempre dessa forma. E às vezes projetos de leis muito complicados. Eu fui o único deputado que se posicionou contrário àquele aumento de 115% nos salários dos defensores públicos. Não que eu não respeite e não valorize a função que é essencial, mas por ter sido feito um contrato, um concurso 2 anos antes, estabelecido um valor, e 2 anos depois um aumento muito acima de tudo aquilo que o Estado poderia pagar, e tendo em vista que em 2022 nós do Estado vamos ter que instalar defensorias
em vários outros municípios, porque daí começa, né? Cada promotor, cada juiz um promotor, cada promotor um defensor, e assim nós vamos aumentando a despesa significativamente do custo do judiciário. Então eu votei em função disso, né? Mas não que nós não saibamos e defendemos o papel da Defensoria Pública, que é fundamental. Então tem que se discutir esses assuntos, eu fico muito à vontade, mas eu entendo, né, de que, em função da legislação, né, e de eles trabalharem no mesmo local, né, se nós não aprovarmos, nós vamos ter dificuldade de depois, talvez vai custar para o Estado mais caro ainda. Mas a minha reflexão aqui, deputado Marcos, é que o Brasil precisa mudar as suas leis, ser leis mais claras e auto-aplicáveis, para que a gente não tenha dúvida aqui. Se vota de um jeito, pode causar despesa, do outro também pode. Então essa é a reflexão que eu queria fazer, mas cumprimentar você e o Sargento Lima, por esse debate bastante rico nessa questão. Ainda com a palavra o deputado Márcio Machado. Nobres deputados, por favor, atenção no que eu vou falar agora. O que está sendo aumentado de 264 para 800 reais é para equiparar o vale alimentação da Defensoria Pública. Os agentes de segurança, eles recebem 264 de vale alimentação. Está aqui na página 11. Secretaria de Segurança Pública, 101 agentes. Podemos dizer assim, não sei o nome correto, 264. O SAR, o SOL, a Fundação de Cultura, todos recebem 264. Equiparando a 800 com a Defensoria Pública, aí sim vai ter leis, ações em cascata para equiparar. Então, o que está sendo equiparado é o valor para a Defensoria Pública, não em relação ao ativo. É isso que está aqui na lei, ó, deputados. Porque quem está na inativa, está aqui, ó. Secretaria de Segurança Pública, 101 servidores, 264. O que está equiparando, nobres colegas, é aqui, ó, bem como visa estender o auxílio alimentação no âmbito da Defensoria Pública aos integrantes do corpo temporário de inativos da Segurança Pública. Então é isso que vai acontecer um efeito cascata. O projeto foi muito analisado, eu não colocaria um projeto pela rejeição da matéria, haja vista que trata com várias pessoas, mas por entender realmente que pode acontecer um ato de efeito cascata. Muito obrigado, presidente. Deputado Márcio Machado, eu solicito a você, qual é o valor do auxílio alimentação pago para o servidor da atividade da Defensoria Pública? O servidor da atividade. Esquece o CETISP. Não. Bem, então vamos Perdão. O que está sendo equiparado é 800 reais. Ok, então o que eles ganham são 800 reais. Ok, o servidor da ativa. Sim. Os servidores da Defensoria Pública. Exatamente. Então vamos lá. Então, vou ler o servidor sem pressa. Da Defensoria. Então, deputado Márcio Machado, vou ler sem pressa o artigo 10º da Lei Complementar 380. Diz assim o artigo 10º. Os integrantes do corpo temporário de inativos da Segurança Pública, CETISP, designados, terão direito à alimentação, quando for o caso, e à percepção de auxílio à alimentação nos mesmos padrões pagos aos integrantes ativos do órgão beneficiário do serviço. A lei é 100% clara. Não tem uma vírgula de erro. Então, eu não tenho dúvida que realmente o deputado Sargento Lima, ao colocar no seu relatório e voto de que já há um precedente de decisão judiciária favorável ao servidor e a preocupação do deputado Milton Alves de que venha efeito de cascata, é verdadeiro. Então, o artigo 10º realmente é bem claro. Ou seja, o vale alimentação tem que ser pago no mesmo valor do servidor da atividade, aos integrantes ativos do órgão beneficiário do serviço. A mesma coisa acontece com a Assembleia Legislativa. O servidor ativo da Assembleia Legislativa tem um valor, o CETISP tem o mesmo valor aqui na Assembleia. Então, esse é o que diz o espírito da lei.
A lei do CETISP não diz que todos têm que ganhar o mesmo valor. Diz o seguinte, tem que ganhar um valor do órgão que está prestando serviço. Do órgão que presta serviço. Exatamente. Vamos perguntar quanto que ganha, então. Não, vocês ganham 800. Quanto vocês ganham lá? Mas quanto ganha o ativo que está lá? 800. 800. 261? Não, senhor deputado Não. Márcio Machado. O equívoco está aí, me perdoe, presidente, mas o equívoco está aí. O ativo ganha 261. Não, só um pouquinho, o deputado Márcio Machado. Deputado Márcio Machado. Vou ler o artigo outra vez para Vossa Excelência. Ok. Diz o seguinte, nos mesmos padrões pagos aos integrantes ativos. Integrante ativo é o concursado do órgão. Do órgão beneficiário do serviço, que é a Defensoria Pública. Do órgão beneficiário do serviço, que é a Defensoria Pública. Então, se o defensor público ganha 800, o servidor concursado ganha 800, diz a lei que o do CETISP tem que ganhar igual. Pela ordem. Deputado Sargento Lima. O mesmo acontece com o CETISP que trabalha aqui na casa. O 380 ali, eu acredito que ele seja claro o suficiente para esse entendimento. E eu vou falar para vocês ali a diferença entre uma coisa e outra ali pela excelentíssima senhora a juíza Karina Malisca Peiter. Na nossa emenda ali, que vem para agosto de 2019, saiu o julgo procedente dela pedido, em consequência, condena o réu a pagar o autor do valor de auxílio alimentação no mesmo padrão pago ao quadro entregante ativo do órgão benefício do serviço, no caso, se a Assembleia decidisse não pagar a equiparação ao funcionário da casa, que o valor do auxílio alimentação ao policial do CETISP, nosso ali. E agora aqui o que chama atenção, no caso da Defensoria Pública Estadual, bem como o pagamento das prestações vencidas a partir de 3/5/2017. Isso sim ia desencadear isso, fazer uma fieira, uma verdadeira fieira mesmo, de ações contra o Estado, de novo. Isso assim é colocar a mão no bolso do Estado. Isso é colocar a mão no bolso do Estado. É preciso ter entendimento. Nós estamos falando de equiparar ao servidor do órgão em que ele presta o serviço. O CETISP ele pode sair daqui e voltar a trabalhar, por exemplo, na própria polícia, e se ele voltar a trabalhar, prestar serviço para a própria polícia militar, ele vai receber o 260 reais, como o funcionário ali, se ele sair daquela casa e ir para outra, aí sim ele vai equiparar ao valor recebido pelo funcionário do órgão que ele foi prestar o serviço. O órgão não está alterando em absolutamente nada lá o auxílio alimentação de quem trabalha lá dentro da Defensoria Pública, ou do Ministério Público, ou de qualquer lugar, ou da própria Assembleia, não altera em absolutamente nada. Senhor deputado, deputado o Jerry Comper, não, satisfeito? Não, satisfeito, senhor presidente. Eu até pensei que estava falando com o deputado Fernando, a gente sugeria a ideia do presidente, a gente ter mais uma semana para a gente discutir isso aí e votar na semana que vem, mas fica a cargo de todos os deputados. Deputado Bruno, para encerrar a discussão, por gentileza. Não, certo, mas porque como houve réplicas e tréplicas, eu gostaria também de fazer a minha réplica. Mas, senhores, eu realmente eu vejo com muita preocupação isso e talvez, consequência, vamos falar não é questão de sonhos aqui, deputado Milton, é uma questão prática. Vai aumentar a despesa. Vai aumentar a despesa, vamos botar a mão no bolso de quem paga imposto. Quem paga imposto vai pagar mais, vai ter que arcar com isso. Não, isso não é sonho, isso é realidade. Vão pagar, a gente voltando aqui. Talvez a gente esteja indo, mesmo se a questão, essa discussão legal, eu tenho um entendimento muito parecido com o deputado Márcio, mas mesmo se a questão da discussão for na linha do que os senhores interpretam na lei, talvez a gente está indo pela direção errada, então. Talvez a gente devesse mudar a lei que fala que deve ser equiparado ao defensor, então, o vale. Então a gente está indo para o caminho errado. A gente está botando a mão no bolso da população aqui.
e indo por esse caminho. Então a gente deveria mudar a lei que os senhores estão usando para avaliar a tese dos senhores. A gente deve então propor essa mudança, porque na minha opinião também não faz nem sentido um servidor, um policial na ativa, em trabalho, na linha de frente, ganhar uma vale alimentação às vezes menor do que aquele que está num órgão administrativo cedido. E muito mais faz sentido todos terem um vale alimentação parecido e justamente com o que está na ativa lá. Então eu voto contra, eu voto com o parecer do deputado Márcio, justamente porque acho que eu estou cansado de ver a gente resolvendo as coisas botando a mão no bolso do pagador de impostos. Encerrada a discussão, vamos para o processo de votação. Tem precedência o relatório e voto do relator deputado Márcio Machado, que é pela rejeição da matéria. Se aprovado o relatório e voto do deputado Márcio Machado, ficam prejudicados os 2 votos vistos. Esse, em sendo rejeitado, eu, na minha condição de voto vista, vou declinar vou receber, fazer a anexação devido ao projeto, mas eu declino e apoio o relatório e voto do deputado Sargento Lima, que a única diferença é a data da entrada em vigor desse projeto de lei. E os senhores deputados, em votação, o relatório e voto do deputado Márcio Machado, o projeto de lei número 0042.0/2017. Quem concorda com o relatório e voto do deputado Márcio Machado, permaneça como se encontram. Os contrários se manifestam. Rejeitado o relatório e voto do deputado Márcio Machado. Em votação, o voto visto do deputado Sargento Lima. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Deputado Gerry não tem, deputado Fernando, deputado Milton Alves, deputado Márcio Machado. Vossa Excelência tem projeto para relatar. Senhor presidente, eu tenho o projeto de lei número 21.6 do corrente ano, autor deputado Ivan Nates, cria o Parque Estadual da Praia da Taquarinhas, no município de Balneário Camboriú, e adota outras providências. Relatório um pouco extenso, peço a vênia de ir direto ao voto. Primeiramente, destaca-se a importância de incentivar a preservação da natureza, sua grande importância ecológica e a beleza cênica. Logo, deve o poder público incentivar a criação e implementação de unidades de conservação em municípios, conforme determina os incisos 1 e 3 do artigo 136, 6 da Lei 14.675 de 2009. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, principalmente que aumenta despesas, verifica-se que os recursos necessários à implantação, administração e manutenção do Parque Estadual da Praia de Taquarinhas deverão ter previsão no próximo exercício financeiro. Assim, sugiro que o autor faça emenda no orçamento e adequações no plano plurianual, a fim de atender à lei de responsabilidade fiscal. Outro sim, conforme a orientação exarada pela diretoria do Tesouro Estadual, a qual não se opõe ao projeto de lei, desde que eventuais obrigações financeiras em relação à criação e manutenção do parque sejam realizadas dentro dos patamares da programação financeira aprovada quadrimestralmente, bem como o projeto de lei não afetará as metas de resultados fiscais previstos para o corrente ano, verifico que o projeto, ora em tela, atende os requisitos fiscais, além de ser compatível com a obrigação estadual de preservação à diversidade, a integridade do patrimônio genético do Estado e definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, incisos 2 e 3, artigo 182 da Constituição do nosso Estado. Portanto, diante do exposto, no que concerne aos pressupostos de ordem orçamentária e financeira, de observância obrigatória por parte dessa comissão, manifesto pela aprovação do respectivo projeto, com ressalva de que o autor faça emenda no orçamento e adequações do plano plurianual, a fim de atender à lei de responsabilidade fiscal. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Márcio Machado ao projeto de lei 0021.6/2019, da autoria do deputado Ivan Nates, sem discussão. Nós vendo que quer discutir, deputado Bruno Souza, em seguida deputado Milton Alves. Não quero discutir não, quero só pedir vistas. Vista em gabinete, deputado Bruno Souza, deputado Milton Alves. Eu também quero vista, deputado.
Quer vista também, deputado? Só queria explicar a importância, talvez, da nossa aprovação desse projeto. Existe hoje esse Parque Taquarinhas, ele está de posse da Caixa Econômica Federal, né? Ela tomou isso em garantia e está lá com a Caixa Econômica Federal. É uma área que deve ser preservada. Existe o interesse do município para ser preservada. E o fato de nós aprovarmos, deputado Bruno, talvez esse projeto de lei aqui, que não cria nenhum impacto nesse momento, ele vai facilitar para que, e já existe uma mobilização nesse sentido, de uma solicitação à Caixa Econômica Federal que doe para o Estado ou para o município de Balneário Camboriú o Parque Taquarinhas. Então, é um ganho para o Estado nós fazendo isso, e o que nós discutimos lá na CCJ é que essa ação nossa aqui do Parlamento, ela vai dar consistência ao pedido de que a Caixa faça isso como doação para isso permanecer para o Estado e ela não fique lá tentando vender para alguém que possa daí explorar uma área de preservação tão bonita quanto aquela. Então, essa era a explicação que eu gostaria de dar, né, já declarando o meu voto, acompanhando o voto do relator Márcio, que teve essa sensibilidade, e foi assim que nós aprovamos também na CCJ. Obrigado. Eu agradeço, eu só quero realmente só ler para entender o projeto, mas entendo a iniciativa. Fica concedido vistas do presente projeto de lei, o 0021.6/2019, aos eminentes deputados Bruno Souza e José Milton Schaefer. Deputado José Milton Schaefer, com a palavra. Presidente, tenho apenas fazer um pedido de diligência aqui ao projeto de lei 132/2019, de autoria da deputada Paulinha, que dá uma nova redação ao artigo 12 da Lei 17.201, que consolida as leis que dispõem sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários. Então, já a própria diretoria do Tesouro, a DIT, né, ela tem afirmado que, quanto ao aumento de idade, é certo que, por prolongar esse tempo do benefício, haverá um desembolso maior por parte do Estado. E com relação à alteração dos requisitos para a percepção do benefícios, comprovação de baixa renda, verifica-se uma tendência também de aumento na concessão dos benefícios. Portanto, merece uma análise mais adequada, seria necessário que essa proposta viesse acompanhada de um estudo de impacto financeiro, considerando-se que os casos de gravidez múltipla no Estado, tal como exigem os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A fim de poder emitir um parecer conclusivo, considerando a necessidade de se colher novos subsídios para um posicionamento acerca do aspecto financeiro orçamentário inerente à matéria, recorro então ao artigo 14, ao inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno, e solicito, né, após ouvir os membros desse colegiado, a diligência do projeto de lei à Secretaria de Estado da Fazenda por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe aos autos as informações solicitadas. É pelo diligenciamento, parecer e voto do deputado José Milton Schaefer ao PL 0132.1/2019, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra. Aprovado. Presidente. Posso relatar o próximo? Com certeza. Relatar aqui o projeto de lei, o PL 157 de 2018, cujo autor é o Governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso e estabelece outras providências. O nosso voto é um voto vista. Foi relatado aqui nessa comissão pelo eminente deputado Sargento Lima. E nós apenas estamos fazendo a correção devido à reforma administrativa, e este projeto ter origem, está tramitando desde 2018, em que nós adequamos, né, os nomes de algumas secretarias que foram extintas, como Secretaria de Cultura e Turismo, né, do Estado de Cultura e Turismo, a SOL
e outras, né, que foram modificadas, e nós temos apenas adequando as nomenclaturas destas secretarias no projeto de lei, né, por isso que apresentamos uma emenda modificativa que altera estas na formação do Conselho e também as nomenclaturas, né, dessas secretarias que foram alteradas. É apenas nesse contexto o nosso voto vista, apresentamos uma emenda modificativa adequando, né, essas questões que eu já enunciei aqui apenas para resumir, né. É um conselho importante. Nós temos aprovando aqui na Assembleia também a criação do Fundo Estadual do Idoso, e esse conselho vai, obviamente, que interagir e direcionar as ações desse fundo. Por isso, apenas para resumir, as adequações que eu fiz aqui se restringe apenas à correção do texto no nome da Secretaria de Estado da Assistência Social, que antes era Secretaria Assistência Social, Trabalho e Habitação. Agora passou para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, bem como a substituição das secretarias extintas, no caso, a Secretaria de Estado de Comunicação, que passou a ser Secretaria Executiva de Comunicação, e também pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CI, e também a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. Então, face a isso, não vislumbro nenhum óbice de ordem orçamentária financeira à tramitação da matéria sobre exame e com fulcros no artigo 73 e 144 do Regimento. Voto pela aprovação do projeto de lei 157 de 2018 com a emenda modificativa que ora apresento. Senhores deputados, relatório e voto vista do eminente deputado José Milton Schaeffer ao projeto de lei 0157.0/2018, de autoria do Governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso. Sua Excelência concorda com o relatório e voto do eminente deputado Sargento Lima, que é o relator da matéria, no entanto, acrescentando ou anexando a emenda modificativa apresentada pelo mesmo, que é a de correção, ou seja, fazer as devidas correções em razão da lei da reforma administrativa. Consulto o senhor deputado Sargento Lima para agilizar o projeto para que não possa ficar parado. Declino e concordo. Se Vossa Excelência concordar, declino o seu relatório e voto, e, havendo o declínio do relatório e voto, passamos à discussão do relatório do voto vista, que passa a ser o principal. Concordo. Havendo a concordância do deputado Sargento Lima, deixamos de examinar o relatório e voto do relator deputado Sargento Lima e vamos passar à discussão do relatório e voto vice-deputado José Milton Schaeffer. Deputado Fernando Crelin. Você pedir vistas em mesa? Visto em mesa, deputado Fernando Crelin. Deputado José Milton, com a palavra ainda, deputado José. Apenas para citar que essas alterações já foi feita em comum acordo com o Governo do Estado. E com o relator, né? Eu não sou cara, sargento, vou estar em frente. Não dá, né? Tem que... Não é questão de é uma questão de juízo, né, deputado Bruno? Bom, aproveitando o momento aí para descontração também, gostaria de relatar aqui também um pedido de diligência ao projeto de lei 0204 de 2019, cujo autor é o deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera alguns artigos da lei número 7.543 de 1988, a lei esta que instituiu o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências, a fim de alterar características de inexigibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Então, tendo em vista que o próprio parecer aqui da Secretaria, segundo o enunciado da Secretaria da Fazenda, o acréscimo de pessoas passíveis de atuar em nome da pessoa com deficiência, com a inclusão do curador, no caso de interditos, e a introdução dos proprietários indiretos mediante arrendamento do bem, são medidas que tendem ao alargamento do benefício, atraindo a incidência do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, consoante a manifestação da Diretoria de Administração Tributárias, atendidas às suas sugestões, a parametrização dos benefícios tributários, leia-se aí IPVA e ICMS, concedidos às pessoas com necessidades especiais, de forma a simplificar a concessão no mesmo ato administrativo.
ela pode ser positiva. Então, nesse contexto, antes de emitir qualquer parecer no âmbito desta comissão, tendo em vista também a amplitude da matéria sobre o que concerne a capacidade de alterar o equilíbrio das contas públicas, uma vez que a proposição em tela conduz a um alargamento do benefício, de acesso a esse benefício, julgo ser prudente nós instruirmos o processo com uma estimativa de renúncia de receita respectiva no exercício de 2019 e nos 2 subsequentes, bem como seja informada a forma de compensação e o esforço fiscal demandados para a execução das medidas pretendidas pela proposta do deputado Vampiro. Pelo exposto, considero a necessidade de colher subsídios para o devido posicionamento. Em conformidade com a legislação deste Parlamento, solicito, após ouvidos os membros desse colegiado, a diligência do projeto de lei 0204/2019 à Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, para que encaminhe aos autos as informações solicitadas, uma vez que é de responsabilidade desta comissão analisarmos os impactos financeiros dos projetos que tramitam nessa casa. Então, é pela diligência, senhor presidente, o nosso voto. Pelo diligenciamento, parecer e voto do deputado José Milton Schaefer ao projeto de lei 0204.0/2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Sua Excelência, deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, eu tenho 2 projetos, 2 pedidos de vistas, na verdade, que eu... tudo... e eu estou devolvendo o projeto, eu faço devolução de vistas do projeto do PL 67.9/2019, que é do deputado Fernando Krelin, sem manifestação, e eu trago um voto de vistas ao PL, projeto de lei 270.0/2018, que dispõe sobre a atividade... Deputado Bruno, vamos primeiro ao projeto de lei 067? Sim. Eu só... Perdão. Como eu não tinha... Senhores deputados, faz a devolução do voto vistos ao projeto de lei 0067.9/2019 da autoria do deputado Fernando Krelin, que institui a obrigatoriedade de abertura de conta bancária própria para campanhas solidárias de arrecadação de fundos em espécie que visem tratamentos de saúde a menores, idosos, incapazes e pessoas hipossuficientes no estado de Santa Catarina. No âmbito interno desta comissão, o relator da matéria é o deputado Jerry Comp, que optou pela aprovação do mesmo. Houve solicitação de vista do deputado Bruno e faz a devolução no dia de hoje. Senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o relatório e voto do deputado Jerry Comp, que é pela aprovação do projeto de lei 0067.9/2019. Senhor deputado, com cópia, como se encontra aprovado. Vamos agora ao 270. Desculpe. O VAR. Desculpe. Eu estava... Deputado Sargento Lima, desculpe, eu estava lendo... Eu estava até tranquilo aqui, porque eu ouvi o Sargento Lima pedindo... Mas Vossa Excelência com a palavra. Não, obrigado, senhor presidente. Desculpe, justamente mas isso. Estava lendo. Não, tranquilo, senhor. Parabenizar, Fernando, tá? Parar de transformar isso aí em caso de polícia é coisa recorrente. Esse mês nós tivemos mais uma situação muito similar no estado de Goiás, que também essas inúmeras campanhas que vêm acontecendo para beneficiar ali pessoas que acabam passando por um infortúnio de saúde ou nascem com um problema asseverado de saúde ali, continue também sendo como ferramenta na mão de bandidos, tá, de criminosos mesmo, que utilizam isso aí para enriquecer. E a gente, como a gente teve o desprazer de ser na nossa cidade lá, né, assistir aquilo ali, fortunas que são adquiridas mesmo, né, em cima da desgraça alheia, né, que, lógico, muitas vezes acontece a boa vontade, mas a gente não pode confiar somente na boa vontade. Como bem disse o deputado Milton Obos aqui, nós trabalhamos com leis e a gente tem que começar a tabular essas coisas e dar regramento àquilo onde ele não existe. Então, mais uma vez, te parabenizar, Fernando. Sei disso porque fui vítima, doei ali no campo, acho que todo mundo ali, né? Sim. Então, a gente trabalhou junto nessa pegada lá e acabou a gente vendo a nossa boa intenção se esvairindo ali e sendo utilizado da pior forma possível. Parabéns pelo programa. Senhor presidente?
Então, agradeço, Sargento Lima. Deputado Fernando Krelling. Além de ter mérito o projeto, também ele protege as duas partes, né, Sargento Lima? Tanto aquele que doa, de boa fé, quanto aquele que está cometido numa doença e necessita de recursos para isso. Então, que a gente dê a maior transparência possível e a gente consiga, a partir de agora, não ter mais esses casos escandalosos aí, principalmente em rede nacional. Senhor deputado, após o período de votação, não houve discussão, houve comentários favoráveis. Então, dou por válida. Deputado Bruno, quer fazer uso da palavra? Na verdade, eu não manifestei o meu voto porque eu tinha ouvido o deputado Sargento Lima pedindo a palavra, mas o meu voto é contrário. Senhor deputados, então, vamos à nova votação. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os deputados concordam com o relatório e voto do deputado Gerry Combe, que é pela aprovação do projeto de lei 0067.9/2019, em que tem como autor o deputado Fernando Krelling, que permaneça como se encontra. Os contratos se manifestem. Aprovado por maioria. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Bruno. E eu trago também aqui um voto de vistas do PL 270.0/2018, que dispõe sobre a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Vou direto ao voto. Foi feito algumas diligências, né, para alguns órgãos como o DETRAN, por exemplo, e eu trago aqui a resposta dessas diligências no meu voto de vista. O projeto de lei, na mais simples das interpretações, é instrumento de aperfeiçoamento de ação governamental, estruturada de forma que seu artigo 1º define os termos utilizados ao longo do texto. Através do artigo 2º a 12, o projeto introduz obrigações às empresas de desmontagem de veículos, ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina e outras entidades administrativas. Em seguida, entre os artigos 13 e 16, são estabelecidas prioridades e conclui com diversas disposições finais da legislação. A simples leitura do projeto de lei indica diversas atribuições ao DETRAN. O projeto está fazendo isso. É só ler o projeto que está lá, que a gente está atribuindo funções, né, ao DETRAN, que deverá fiscalizar o cumprimento das normas constantes na proposta conforme o artigo 12. E aí eu leio o artigo 12 para comprovar minha tese aqui. Artigo 12. A fiscalização do cumprimento do disposto nessa lei será realizada pelo DETRAN, ressalvada a competência dos órgãos fazendários. Com a apresentação da estrutura, passo a analisar então a admissibilidade da matéria ante a competência atribuída a esta comissão. De início, cabe ressaltar que a proposição não acompanha estudo de impacto orçamentário financeiro. Isso aqui é algo que essa comissão onde isso é o mais importante, né? A Comissão de Finanças. Então, se um projeto não tem análise de impactação financeira, isso deveria ser pré-requisito para aprovação ou não de um projeto aqui. Tampouco demonstrou a origem dos recursos para custeio. Outra função dessa comissão, que é uma função que deveria ser classificatória aqui. E o projeto não traz também a origem dos recursos para custeio. Conforme exige a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. A violação dos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal já justifica a rejeição da proposta. Só por isso. Só porque não traz análise de impacto financeiro, não mostra a origem dos recursos, então só por isso já deveria ser rejeitado o projeto. Ainda mais que isso é uma comissão de finanças. Entretanto, não são esses os únicos aspectos que justificam sua inadmissibilidade, como se verá em seguida. Para a reforma e a adoção de novas práticas de controle sobre a atividade de desmanche de veículo, é certo que o Departamento de Trânsito estará compelido a contratar serviço através de processo licitatório, já que só assim será possível atender ao espírito da lei ao que a lei se propõe. Caso este é o artigo 11 da proposição, onde o DETRAN estará, por exemplo, obrigado a compor sistema informatizado de controle e desmontagem de veículos. Se isso aqui não é criação de despesas, como é que a gente vai criar um sistema de desmontagem de veículo informatizado sem uma licitação, sem uma contratação de serviço? Além de manter cadastro na internet que liste as empresas autorizadas ao manejo final dos veículos. Também é importante o destaque acerca da atividade de fiscalização que demandará a realocação de funcionários. Logicamente não tem lá um corpo de fiscais esperando apenas para essa lei ser aprovada, né? A gente vai ter que ou remanejar ou contratar mais. Até mesmo a admissão de pessoas para o exercício das funções deixadas vagas pelo encarregado de fiscalização. Novamente, socorre-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à geração de despesa. Após retorno de diligência, nota-se que o órgão aventou a existência de uma série de inconstitucionalidades da matéria, os quais não seriam objetos da presente análise. Ou seja, a gente enviou para o DETRAN e o DETRAN lá fez um estudo do caso e mandou na diligência deles que
o projeto tem diversas inconstitucionalidades. Ocorre que, das informações remetidas ao conhecimento desse deputado, não se extraem argumentos novos ou solucionem, de alguma maneira, os óbices apontados acima. Do que a gente fez até agora, nada solucionou os óbices que foram apontados tanto por mim como pelo Detran. Em suma, temos o seguinte: em contraste ao artigo 73, inciso 2º do regimento da LESC, né? O projeto em análise é inadmissível, meu Deus, já que está desacompanhado da documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós, nessa comissão, não exigirmos o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual é a comissão que vai exigir? Pois a efetivação do PL no ordenamento jurídico dependerá de realização de licitação, já que exige sistema informatizado, exige um cadastro acompanhando tudo isso, todas o que a lei prevê, e mudanças na atividade de fiscalização, já que não há fiscais lá esperando prontamente apenas para atenderem a função dessa lei. Então, nós vamos ter que fazer mudanças na atividade de fiscalização. E a realocação de pessoal, logicamente, porque fiscais hoje que estão fazendo uma outra função terão que serem voltados a essa função aqui. Nesse sentido, eu voto pela rejeição do projeto de lei número 270.0/2018, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor deputado, o deputado Bruno Souza apresenta parecer pela rejeição em voto vista do projeto de lei 0270.0/2018 e que tem como autor o deputado João Amin e o relator no âmbito interno desta comissão, o deputado José Milton Schaeffer. E o relator da matéria, o deputado José Milton Schaeffer, apresentou o relatório e voto que é pela aprovação da matéria. No entanto, há precedência ao relatório e voto do relator. Mas eu consulto o senhor relator do deputado José Milton Schaeffer. Apenas se mantém o seu voto. Não, eu mantenho o meu voto, mas apenas para esclarecer, e para ser bem pontual aqui, né? Aqui nós temos, no escopo do projeto, um ofício do secretário Paulo Eli, em que ele, só sintetizando, ele diz que, assim sendo, diante das manifestações da área técnica desta pasta, não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade na proposta apresentada, tendo por base os aspectos financeiros e tributários que nos compete analisar. Tecidas essas considerações acerca do referido PL, sugerimos a remessa dos autos, tal audial, para demais providências. E aí a DIAT, que é a Secretaria de Administração Tributária, ela é bastante pontual, né, e coloca, diante do teor da proposta, entendemos pertinente as manifestações, tal. Aí nós vamos na DIAT, ela cita o seguinte: quanto à emissão do documento fiscal eletrônico para as operações de circulação por parte das peças, tal, que impede o município de disponibilizar, o serviço, uma vez que o imposto incidente na operação do ICMS não pertence à competência municipal. Então já pediram para nós corrigir isso. No estado de que nós corrigimos. No estado de Santa Catarina, a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica é regulamentada pelo artigo tal, observadas as hipóteses de exclusão elencadas no artigo tal, por meio a dispensa do microempreendedor individual por força do artigo 18. Então ela também coloca que está de acordo com a legislação federal. E eles citam que, contudo, devam ser ressalvadas as observações quanto à competência estadual e não municipal sobre a obrigação acessória de emissão de documento fiscal eletrônico e quanto à obrigatoriedade de emissão da nota fiscal na modalidade eletrônica estar sujeita à exceção em função do enquadramento do contribuinte por força da legislação complementar federal. Portanto, diz a DIAT, dadas as ressalvas, esta gerência não apresenta óbice ao projeto de lei, uma vez que não apresenta vício constitucional ou de legalidade não sanável, e ainda não cria obrigação ou atribuição adicional à administração tributária. Assim sendo, diante da manifestação, tal, eles são favoráveis, né, a apresentação. Pergunto a Vossa Excelência, deputado. O Detran, ele tem já uma estrutura necessária para a fiscalização desses veículos de desmanche. Já tem obrigatoriedade, não vai ter que contratar novas pessoas. E nós temos que regulamentar isso, porque não dá mais para continuar como está. Mas eu pergunto a Vossa Excelência mantém o seu relatório de voto? Mantenho. Ou sim. Mas entendo aí a preocupação do deputado Bruno, acho pertinente também, só que nós temos que avançar e talvez aperfeiçoar ainda mais essa lei. Esse projeto vai tramitar em outras comissões, que vai discutir o mérito e a fórmula, mas sobre o aspecto tributário, eu entendo que está compatível com o PPA, com a LDO, né, e adequado à LOA vigente. Então,
reservado a essa análise no mérito dessa comissão, eu vejo que nós temos plenas condições de aprová-lo, por isso mantenho meu voto. Continua, camarada deputado Bruno. Uma questão de ordem só, mas deputado, é porque eu não encontrei aí no projeto, talvez esteja no seu parecer, mas análise de impacto financeiro. Existe aí, não? Apenas a manifestação do secretário da Fazenda dizendo que atende. Eu estou confiando nisso. Mas aqui isso é um pré-requisito para a própria proposição da lei, né? E não tem no corpo técnico nem a origem orçamentária, né? Então, o que me preocupa, na verdade, é em relação a esse aspecto formal também, né? Que cabe a essa comissão fazer esse crivo, porque não veio com análise de impacto financeiro algum. E isso é uma preocupação. Eu lanço esse debate. Ele não cria uma despesa nova, deputado? Não, independente, isso isso é bem questionável, mas independente, isso é um requisito para a proposição da lei, né? E eu apenas lanço, não nesse projeto específico, mas lanço a discussão aqui, isso não é algo que a gente deve começar, porque isso está previsto, isso não é algo que a gente, como comissão de finanças, a gente deve começar a também exigir até para um próprio aprimoramento nosso aqui dentro, né? Porque a própria lei prevê isso, né? Deputado Bruno, eu vou me permitir para agilizar o processo. Na devolução por parte da Secretaria da Fazenda, o senhor Rafael do Nascimento, que é o consul jurídico, a certa altura diz, portanto, dadas as ressalvas, esta gerência não apresenta óbice ao projeto de lei, uma vez que não apresenta vício constitucional ou de legalidade não sanável, e ainda não cria obrigação ou atribuição adicional à administração tributária. Ou seja, então não há qualquer impacto nem positivo nem negativo para a administração pública, conforme aqui está escrito pela Fazenda, há de se deduzir essa questão. Senhores deputados, encerrada a discussão, tem precedência o relatório do deputado José Milton Schaefer. Se for aprovado, fica desconsiderado o relatório e voto do vice-deputado Bruno Souza. Se for rejeitado, vamos à discussão e votação do voto vista. Em votação, o relatório e voto do deputado José Milton Schaefer, que é pela aprovação do projeto de lei, o 0270.0/2018. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Senhores deputados, não havendo mais um projeto por parte de Vossa Excelência, eu tinha 3 projetos de lei, mas um foi retirado de pauta por solicitação do autor, o deputado José Milton Schaefer. O segundo era o 042 da Defensoria Pública, que já foi votado. E o terceiro, Vossa Excelência, tinha mais algum, não, né? Não, o deputado Milton Alves que solicitou a retirada. Né? Desculpe, o deputado Milton Alves retirou a retirada. Eu gosto quando esse equívoco acontece lá em Rio do Sul, né? Porque para mim é muito positivo. Esse equívoco quer que seja lá em Rio do Sul, na base eleitoral dele? Eu quero que seja lá. Aí ele vai pedir igualdade de condições lá no Vale do Araranguá. Aí é um problema, né? Senhores deputados, antes de tratar da audiência pública de segunda-feira, tem, por último, um projeto de lei. Trata-se, pois, parecer ao projeto de lei, o 0221.1/2019, de autoria da eminente deputada Paulinha, que dispõe sobre a expedição do certificado de registro de veículos e o certificado de registro de licenciamento de veículos do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei, ele ainda vai tramitar na Comissão de Segurança Pública, que, no meu entendimento, é lá que tem que ser julgado o mérito. Mas examinei o projeto de lei quanto aos aspectos financeiros, não causando qualquer impacto, no meu entendimento, às finanças do Estado. É uma questão de relacionamento de expedição de certificado de registro de veículos do DETRAN com os despachantes. Então, não vejo qualquer óbice de tramitação nesta comissão, pois será lá na Comissão de Segurança Pública que será feito a discussão do mérito. Então, esse é o meu relatório e voto, senhores deputados, que é pela aprovação da matéria. E abro a discussão dela. Não havendo que em discussão, deputado Sargento Lima. Vistas. Também, da mesma forma. Vista em gabinete aos deputados Sargento Lima e deputado Bruno Souza. Senhores deputados, segunda-feira, por requerimento do deputado Bruno Souza, esta comissão estará realizando audiência pública para debater o impacto nas finanças do Estado das mais de 120 obras que estão paralisadas no Estado, de um total contratado de 6 bilhões e 900 milhões de reais, de acordo com o compilado dos levantamentos da Fundação das Indústrias de Santa Catarina, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas. Vai ser às 14 horas no plenário desta casa. Então, são todos convidados. Deputado Bruno. Quero só realmente reforçar o convite a todos os deputados.
Esses 2 estudos foram feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, junto com a Fies, fez outro, nós compilamos no nosso gabinete, chegamos a um resultado alarmante de 6,9 bilhões de obras paralisadas e existem obras na região de todos os senhores. Tá bom. Então seria importante todos, sei que segunda-feira não é necessariamente o melhor dia para os deputados, mas quem puder estar presente, seria muito bacana tê-los e para reforçar a gente tentar trazer alguma, pelo menos sensibilização ou algum encaminhamento para a gente conseguir fazer com que isso não continue acontecendo no nosso estado. Senhor deputado, o deputado Fernando Krelling ainda tem um voto, tem uma vista e mesa. Vocês com a palavra. Faria a devolução, mas antes disso eu quero só fazer um posicionamento que me causou um pouco de surpresa. Eu voto vistas bem feito, logicamente. Só que me causou surpresa no Conselho Estadual do Idoso não estar presente tanto a cultura quanto a FESPORT. Entendo que na reforma administrativa todos ficaram vinculados à Casa Civil, mas são atividades finalísticas. A FESPORT faz o maior evento dos idosos de Santa Catarina, com 2.500 idosos, Jogos Abertos da Terceira Idade. E não estarem presentes no Conselho causa um pouquinho de estranheza. Mas faria devolução e faria uma emenda na Comissão do Idoso. Deputado Fernando Krelling faz a devolução de vista e mesa, fazendo a manifestação que vai ficar registrada em ata, ao projeto de lei 157.0/2018, em que o relator é o deputado Sargento Lima, mas declinou do seu relatório e voto e concorda com o voto do vice-deputado José Milton Schaefer. Então, em discussão, o relatório e o voto do deputado José Milton Schaefer. Voto visto, não havendo que discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontrar aprovado. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Bom dia para todos.